Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje trago-vos um livro que gerou alguma desconfiança e conversas muito interessantes. Porque Sou Comunista, do Pedro Tadeu. O título é direto, quase provocador e fez-me pensar porque é que eu, em pleno 2025, quis ler um livro sobre comunismo. A resposta é, na verdade, muito simples. Quis compreender uma corrente histórica que, apesar de tantas sombras, continua a marcar os debates sobre a desigualdade e sobre as alternativas possíveis à forma como vivemos enquanto sociedade. Em relação à editora que publicou este livro, é uma editora independente de livros de não-ficção, especializada em ensaios sobre a história recente, sobre temas atuais e tem um catálogo muito interessante. Dois títulos que já estão na minha lista de leitura há algum tempo são o Falar Piano e o Tocar Francês e A Revolta do Homem Branco. Quanto ao autor, o Pedro Tadeu é um jornalista e um comentador político português e este livro é, acima de tudo, um manifesto pessoal. Não é de todo um tratado académico cheio de teoria, mas sim um testemunho de vida e de pensamento. O texto mistura reflexão histórica com argumentos políticos num tom muito pessoal e confessional. O autor começa logo o livro a explicar que isto não é de todo um livro de filosofia política, mas antes uma justificação pessoal da sua identidade comunista. Para Pedro Tadeu, o PCP é realmente o único partido português verdadeiramente revolucionário e é através da análise de notícias de temas da atualidade, de textos de opinião e palestra que ele já deu anteriormente, que ele nos vai apresentar os 26 motivos pela qual é comunista. Nos anos 80 aderiu ao comunismo por motivos mais emocionais do que intelectuais, ao deparar-se com todos os tipos de injustiça que nós enfrentamos, injustiças laborais, sociais, sexuais, raciais e, acima de tudo, de classe. Para ele é simples, sem a classe trabalhadora, até o planeta está ameaçado pela ganância do lucro. Cada um dos 26 capítulos apresenta e trabalha um tema diferente. O primeiro capítulo, creio eu, é sobre a religião e ele acaba por confessar que deixou de acreditar em Deus ainda em criança, quando o pai faleceu prematuramente. Ele defende que nós não precisamos de um Deus para lutar pelo bem comum, que devemos sim lutar por nós, mas não pela ideia de uma divindade. Uma das ideias principais no livro é o preconceito contra o comunismo. Pedro Tadeu considera que basta alguém se declarar como comunista para gerar logo suspeita. E, sinceramente, é fácil perceber porque eu acho que esta desconfiança tem razões sobretudo históricas. Regimes autoritários no século XX, repressão, censura, todo o peso da Guerra Fria, cristalizaram no Ocidente a ideia de que o comunismo é realmente sempre uma ameaça. Para ele, o comunismo baseia-se em ideias como solidariedade, igualdade, justiça social e reduzi-lo a episódios de violência é uma simplificação injusta. Não nega os crimes cometidos em nome do comunismo, mas lembra que o capitalismo também tem um longo rastro de guerras, colonialismo e fome. A diferença, diz ele, é que o comunismo é encarado como uma utopia inacabada, enquanto o capitalismo domina a narrativa global. O livro recupera a história do PCP, fundado em 1921, resistiu quase 50 anos na clandestinidade, foi decisivo no pós-25 de Abril e continua a ser um dos partidos mais ideológicos da política portuguesa. Para o autor, o PCP pode ter muitas falhas, pode cometer muitos erros, mas uma coisa que não faz é trair os seus princípios. Ao contrário de outros partidos em Portugal, inclusive os mais à esquerda. Ele insiste que a sua militância nunca comprometeu a sua credibilidade jornalística. O jornalismo e o contacto diário com a realidade reforçaram ainda mais a sua convicção comunista. E chega a defender que uma parte da imprensa escrita devia ser pública e não comercial. Outro ponto importante são as críticas do autor aos temas da atualidade. Reconhece a importância das lutas antirracistas, feministas, mas critica-as quando se reduzem a gestos superficiais ou a modas. Ele, o comunismo é mais profundo, propõe mudanças estruturais. É preciso transformar as relações sociais que perpetuam o racismo, o machismo e a desigualdade. Um dos pontos mais interessantes para mim neste livro é quando ele aborda a questão da Revolução Russa. Ele menciona que em 1918 a Rússia revolucionária já tinha direitos sociais como o voto universal e o divórcio legal. Avançava também com medidas como as férias pagas, como a igualdade salarial, direitos que só chegaram a Portugal após o 25 de Abril. Muitas das medidas sociais que hoje nos parecem naturais nasceram do comunismo, nasceram da pressão das lutas operárias e não do capitalismo. Há aqui um capítulo em que ele também vai abordar a questão do Putin. Ele defende que o Ocidente tende a ligar o Putin ao comunismo. Isso não faz sentido nenhum. O homem é um oligarca, é um conservador nacionalista, de comunista não tem nada. Defende ainda que foi o Ocidente que empurrou a Rússia para o colo da China, que se diz comunista, mas que funciona economicamente como capitalista. Aproveita ainda para criticar a democracia liberal, denuncia a hipocrisia americana, a monarquia inglesa e a crescente perda de privacidade no Ocidente. Segundo ele, George Orwell temia que a tirania destruísse a liberdade individual, mas na realidade foram a globalização e a própria democracia ocidental que a ameaçaram. E agora vou falar sobre a minha experiência com este livro.
Eu não sou comunista, mas este livro ajudou-me a perceber melhor algumas coisas, nomeadamente a sensação real de que o comunismo assusta muitas pessoas. Para mim, merece ser debatido, merece ser lido com menos caricaturas e mais abertura. Este livro agradou-me pela clareza e pela honestidade. Ele escreve de forma muito acessível, muito direta, sem esconder de toda a sua posição, o que dá bastante força ao texto. É realmente um testemunho pessoal, ele não se limita a repetir teorias, mas mostra como é que alguém que é comunista vive e pensa o comunismo em 2025. A vulnerabilidade emocional, a sinceridade do autor surpreenderam-me, simplesmente amei, não estava nada à espera. No entanto, para alguém que não partilha 100% a visão do autor, que é o meu caso, senti que faltava uma reflexão ainda mais crítica sobre as contradições internas do próprio comunismo. Ideologicamente eu não concordo com muitas ideias que ele defende neste livro. Por exemplo, ele defende o serviço militar obrigatório, é contra a adesão a Portugal à Comunidade Europeia, à zona euro. Eu sempre pensei, e acho que a maior parte dos portugueses é esta a ideia que guarda. A Europa trouxe a Portugal modernização, trouxe investimento, trouxe circulação, trouxe liberdade e, sobretudo, novos direitos. Mas o PCP tem uma perspectiva totalmente diferente. Vê a Europa como uma causa de dependência, desindustrialização, submissão a interesses externos e perda de soberania. E isto ficou-me na cabeça. Nos últimos dias, fui tentar saber um bocadinho mais sobre estes temas, fui ler algumas coisas diferentes. Fiquei realmente chocada porque nunca me tinha debruçado realmente sobre o tema. Há muita gente defende a Europa como imperialista. Acho que é um tema que dá pano para mangas, que exige que eu leia muito mais, que eu estude um bocadinho mais, que esteja mais atenta, mas confesso que fiquei muito curiosa para ler mais sobre este tema e também, claro, sobre o comunismo. Durante esta leitura houve um livro que foi bastante citado e que me deu uma curiosidade gigantesca de eu ler, que é um livro do Álvaro Cunhal, O Partido das Paredes de Vidro. No fim de contas, este livro não me tornou comunista, mas ajudou-me a compreender um bocadinho melhor uma posição política que eu sinto que muitas vezes é mal interpretada. Pedro Tadeu pinta o comunismo como um horizonte de emancipação. Acreditar que é possível criarmos um sistema mais justo, mais solitário, mesmo num mundo dominado pelo capitalismo. A coisa mais importante que eu tirei deste livro foi que não precisamos de ser comunistas para compreender o comunismo. Basta estarmos dispostos a ouvir, a pensar e a questionar. Esta foi a minha experiência com este livro e eu agora quero saber: sentem que há um real preconceito contra os comunistas ou nem por isso? Já leram este livro ou estão a pensar ler? Digam-me por favor aqui em baixo nos comentários. Se já leram um livro que eu também quero ler, O Partido dos Telhados de Vidro, digam-me aqui em baixo qual é que é a vossa opinião sobre o livro. Se gostaram deste vídeo, por favor, não se esqueçam de colocar um like, deixar um comentário e subscrever o canal se ainda não o fizeram. Obrigada por estarem desse lado. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.